Essa aula é sobre nitrato, nitrito e óxido nítrico. Meu nome é Clísia, eu sou mestre em Ciências da Saúde e nutricionista clínica do Hospital Universitário de Brasília. Então, vamos começar primeiro falando sobre o óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás, ele é formado na natureza por meio da reação de nitrogênio e oxigênio existentes no ar, numa alta temperatura, e a sua maior produção natural é feita pelo relâmpago. No organismo humano, ele é sintetizado por algumas células, como células epiteliais, nervosas, endoteliais e inflamatórias. E a descoberta das suas funções é desde a década de 1980, quando ele veio então surpreender a comunidade científica devido ao seu efeito vasodilatador. Com relação aos efeitos do óxido nítrico no organismo humano, eles são todos relacionados a esse efeito vasodilatador dele. No músculo, ele melhora a performance no exercício, porque melhora a distribuição de nutrientes e oxigênio para os músculos, além de aumentar a excreção de produtos do metabolismo em exercícios de alta intensidade. Na questão neurológica, ele melhora a cognição, porque ele aumenta a perfusão cerebral, além de ser um neurotransmissor. Nos vasos sanguíneos, essa vasodilatação do endotélio reduz a pressão arterial e inibe a formação de trombos. E no sistema imunológico, o óxido nítrico é tóxico para algumas bactérias e também faz parte da sinalização celular. A produção do óxido nítrico ocorre endogenamente, dependente de uma enzima chamada óxido nítrico sintase, que tem essa sigla NOS, e ele provém da arginina, que é um aminoácido não essencial. A arginina, então, se converte a citrulina numa reação que necessita de oxigênio, e essa reação forma, então, o óxido nítrico. A citrulina, posteriormente, pode ser convertida a arginina novamente. E essa via é responsável pela formação de 50% até 70% do óxido nítrico circulante. As enzimas óxido nítrico sintase, elas adquirem isoformas e existem em algumas células específicas do organismo. Existem as ENOS, que são as enzimas que existem no endotélio, mas também podem ser encontradas no músculo e nos neurônios. As INOS, que são encontradas nas células do sistema imunológico e nos músculos, que são induzidas pela resposta inflamatória. E as NNOS, que são encontradas em neurônios, mas também no músculo. E esses músculos onde são encontradas as NNOS, elas estão presentes no sarcolema de fibras musculares do tipo 2. O que seria isso? O sarcolema é a parte externa da célula. Então, ela faz parte da membrana celular. E essas fibras musculares do tipo 2 são fibras responsáveis pela velocidade do movimento. Então, é bem provável que o óxido nítrico esteja relacionado na sinalização celular, por conta da sua localização dessa enzima, e também na velocidade de contração muscular. A produção do óxido nítrico ela pode ser independente da enzima óxido nítrico sintase. Nesse caso, ela vai ser dependente de um nutriente chamado nitrato. O nitrato está presente em alguns alimentos de origem vegetal, principalmente, e ao ser ingerido, ele vai alcançar a circulação sanguínea, onde 70% dele vai ser excretado e 25% vai para a circulação enterosalivar. Na boca, então, existem algumas bactérias que são capazes de reduzir o nitrato a nitrito. O nitrito, então, vai ser ingerido novamente, deglutido, e no estômago, devido a uma baixa pressão de oxigênio e um baixo pH, esse nitrito vai ser convertido a óxido nítrico, e o óxido nítrico, então, pode alcançar a circulação sanguínea, fazendo seus efeitos desejáveis. Esse sistema de formação do óxido nítrico a partir do nitrato é importante em condições de hipóxia, onde há uma baixa disponibilidade de oxigênio, como, por exemplo, na aterosclerose, em exercícios de alta intensidade, onde não é possível a ação da NOS, fazendo a formação do óxido nítrico. O que é o nitrato, então? É um ânion de fórmula química NO3-, que faz parte de proteínas e de ácidos nucleicos, por isso ele é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Ele é encontrado no ar, na água, no solo e em plantas e faz parte do ciclo do nitrogênio. E o que seria esse ciclo? O nitrogênio ele está presente no ar e algumas bactérias do solo são capazes de captar esse nitrogênio e converter a amônia.
Nos relâmpagos também é feito esse processo de transformação de nitrogênio em amônia. E algumas outras bactérias existentes no solo convertem a amônia em nitrato, e esse nitrato, por sua vez, vai ser absorvido, utilizado pelas plantas como fonte de nutrientes. Os animais comem as plantas e também excretam dejetos, né, no solo, que também podem absorver de novo o nitrato. Algumas outras bactérias existentes no solo também são capazes de converter o nitrato novamente a nitrogênio, que vai ser novamente levado para o ar. E quais são as utilidades do nitrato? Ele pode ser utilizado como fertilizante, porque ele faz parte da biomassa vegetal, ajuda a promover o crescimento mais rápido, né, desses produtos vegetais. Ele também pode ser utilizado como conservantes em carnes e queijos ultraprocessados, impedindo a proliferação de bactérias nocivas, realçando o sabor e conservando a cor desses alimentos. Ele também é utilizado em medicamentos, principalmente medicamentos mesmo que causam uma vasodilatação, né? Útil, então, na disfunção erétil, na angina, na insuficiência cardíaca e também no aumento da performance física. E ele também é utilizado em explosivos. Esses nitratos utilizados em fertilizantes e em conservantes, eles são inorgânicos, porque eles são formados na natureza. E os orgânicos, são os medicamentos e os explosivos, são formados sinteticamente, são chamados de orgânicos, porque eles têm um carbono ou mais carbono na sua composição. Já os inorgânicos não têm carbono, eles normalmente são sais de óxido nítrico ou sais de nitrato. Nessa aula eu vou focar então mais na questão dos nitratos inorgânicos. Em 2022, esse ano, saiu uma revisão, que é um compilado de 386 publicações desde 1980, sobre o conteúdo de nitrato em alguns alimentos de origem vegetal. Então, esse compilado vai tratar de vegetais, cereais, frutas, ervas, temperos, castanhas e nozes e vagens, e vai dar o conteúdo de nitrato de cada um deles. Nessa primeira figura, o que a gente pode observar é que a maior quantidade de nitrato está presente em vegetais folhosos. De fato, então, as folhas são a parte da planta que mais concentra nitrato, seguida do caule e da raiz. A partir desse slide, então, nós vamos mostrar a quantidade de nitrato presente em cada grupo de vegetal. Então, nos vegetais folhosos, por exemplo, os que têm maior conteúdo de nitrato é a rúcula, seguida então do repolho chinês liso, da alface manteiga e do repolho chinês branco. No caso dos vegetais que fazem parte do caule da planta, em primeiro lugar está o agrião de jardim, também conhecido como mastruz aqui no Brasil, seguido do aspargo e do salsão. No caso das raízes, em primeiro lugar está o rabanete, seguido desse suete, que na verdade é um cruzamento entre a couve e o nabo, e a beterraba. No caso dos vegetais que fazem parte das flores, está primeiro o brócolis, seguido da couve-flor e da alcachofra. Os vegetais que fazem parte do bulbo estão a cebola e o alho. Os vegetais que fazem parte dos tubérculos estão a mandioca e a batata, com uma maior quantidade de nitrato. E dos vegetais que fazem parte do fruto estão, em maior quantidade de nitrato, a abobrinha, seguida da abóbora d'água e da abóbora. Por último, nós temos os vegetais que fazem parte de sementes, que aí entra a vagem. Nesse slide, então, mostra a quantidade de nitrato presente em ervas e pimentas, e apesar da quantidade ser até razoável, não é muito considerada, porque a parte comestível desses alimentos é muito baixa e não gera um consumo elevado de nitrato. A quantidade de nitrato presente em frutas também é bem baixa, assim como também nos feijões, e nas frutas a maior quantidade está presente na banana e no morango.
E agora eu vou falar sobre algumas influências da concentração de nitrato nas plantas. Seriam essas influências, né? Essa quantidade de nitrato vai sofrer influência da época do ano em que é cultivada, o modo como é preparada e conservada, o modo como é cultivada, a questão de ser, onde é produzida, se é um país rico ou um país pobre, e em que década foi analisada a quantidade de nitrato. Com relação à estação do ano, a maior quantidade de nitrato está presente em vegetais que são cultivados na época do ano mais fria, no inverno. Tá? Então, aqui em verde é representado os vegetais que são cultivados em clima frio, né? E os outros em clima mais quente, que são representados pelo laranjado. Então, nós vimos que a maior quantidade de vegetais com maior quantidade de nitrato é cultivada na estação mais fria. Com relação ao método de cultivo, né, nós temos o método tradicional, com fertilizantes agrotóxicos, o método orgânico, onde não tem o uso de fertilizantes agrotóxicos, e o método hidropônico, onde as plantas ficam dentro da água e as soluções fertilizantes são adicionadas à água para alimentar essas plantas. Então, nós podemos ver através desse gráfico que a maioria dos vegetais cultivados no modo convencional tem uma quantidade maior de nitrato do que aqueles cultivados no método orgânico, justamente por conta do uso de fertilizantes, que são ricos em nitrato. E aí uma única exceção é vista no agrião, né? Esse estudo foi até um estudo brasileiro, onde foi observado que o agrião orgânico e o agrião hidropônico tinham uma quantidade de nitrato maior do que o agrião convencional. Com relação ao modo de preparo, então, descascar o alimento faz com que haja uma menor quantidade de nitrato nesse alimento, e cozinhar o alimento também, diminuir a biodisponibilidade do nitrato nesse alimento. Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico é visto a quantidade de nitrato no vegetal cru comparado ao vegetal cozido. Então, a maior quantidade de nitrato no vegetal cru do que no vegetal cozido. E o método de conservação também é considerado quando a gente está falando da quantidade de nitrato nos alimentos, porque conservar o alimento na temperatura ambiente diminui a quantidade de nitrato, enquanto conservar o vegetal ou o alimento na temperatura mais fria vai fazer com que conserve essa quantidade de nitrato também presente nesse alimento. Na questão entre os países, então, nós podemos observar nesse gráfico países de renda mais elevada, tem uma quantidade maior de nitrato em alguns vegetais, como espinafre, o alface, e aí outros, por exemplo, a beterraba, a quantidade de nitrato é maior em países de renda menor. E ao longo dos anos, né? Então, em diferentes décadas pode-se observar diferentes quantidades de nitrato também no mesmo alimento. Então, por exemplo, no espinafre a gente observa uma redução da quantidade de nitrato ao longo dos anos, enquanto na rúcula observamos um aumento na quantidade de nitrato ao longo dos anos. E em 2022, além daquela tabela, né, além daquela revisão que saiu do nitrato dos alimentos de origem vegetal, nós temos essa revisão dos mesmos autores dos alimentos, da quantidade de nitrato nos alimentos de origem animal. Então, foi um compilado de 197 publicações com carne vermelha, aves, peixes, miúdos, carnes processadas, ovos, leite derivados, fórmulas infantis e alguns outros alimentos que têm uma quantidade também de alimentos de origem animal, como tortas, pizzas, sanduíches, lasanhas e sopas. E aí, de acordo com essa tabela, nós podemos observar a quantidade de nitrato e de nitrito presente nesses alimentos, e a maior quantidade está presente realmente nas carnes processadas, sendo a maior quantidade de nitrito presente no chouriço, que é uma linguiça bem processada, e em segundo lugar na salsicha fresca.
Depois nós vemos aí uma quantidade grande presente nos peixes e alguns outros alimentos, né, de origem que estão no mar. E o peixe enlatado, sardinha, atum, está em maior quantidade de nitrato dentre esses alimentos. E aí, quando nós comparamos a parte comestível de alguns alimentos de origem vegetal comparado a alguns alimentos de origem animal, nós podemos observar que, por exemplo, o alface, que tem uma grande quantidade de nitrato, 2 folhas de alface equivalem a 48 miligramas de nitrato, o que corresponderia a 10 vezes mais da quantidade de nitrato e de nitrito presente em uma salsicha. Então, a quantidade de nitrato presente em alimentos de origem vegetal é muito maior do que a quantidade de nitrato presente em alimentos de origem animal. Por isso que vários estudos colocam que aproximadamente 80% do nitrato ingerido é de fonte vegetal. E como medir, então, o nitrato no corpo? Existem algumas formas, como o plasma, obtendo amostras do plasma, da urina, da saliva. Só que essas quantidades, né, do nitrato no plasma, na urina e na saliva não vai refletir o consumo dele a longo prazo, e sim o consumo a curto prazo. Esse estudo, ele fala da quantidade de nitrato e nitrito, né, no sangue. Então, no plasma em jejum, por exemplo, a quantidade de nitrato, nitrito e dióxido nítrico à meia-vida. E o pico plasmático, né? Então, o pico de nitrato acontece 1 a 2 horas após a sua ingestão em bolos, e o pico de nitrito acontece de 2 a 3 horas após a ingestão do nitrato em bolos. Esse outro estudo, agora falando sobre a urina, né? Diz que a quantidade de nitrato na urina é um valor maior do que encontrado no plasma, né? Que varia de 2 a 5 vezes mais, então, de acordo com esses 2 estudos. E foi observado, por exemplo, nesse estudo aqui, nesse aqui da direita, uma quantidade de nitrato na urina de 24 horas de 53 miligramas por litro. E esse outro aqui de Chia et al. Encontrou 160 miligramas por litro após o jejum noturno, né, da quantidade de nitrato. E realmente a quantidade de nitrato ela é maior na urina porque 70% do nitrato é excretado na urina, então ela vai ser maior do que no plasma mesmo. E essa variação ocorre entre os estudos e é uma variação que ocorre intra e entre indivíduos e dentro do mesmo indivíduo. Então, dependendo do horário do dia que você coleta essa urina, vai ter alteração na quantidade de nitrato, dependendo da quantidade de nitrato ingerido pelo sujeito, vai ter alteração também na quantidade de nitrato dessa urina. Esse estudo mostra que uma refeição rica em nitrato aumenta em 4 vezes a excreção urinária desse nitrato, atingindo o pico máximo após as 6 horas da ingestão. Então, aqui, esse gráfico mostra, né, em que horas que foi feita a ingestão, indicado pela seta, e tinha um nível basal, né, de nitrato, e aí realmente aumentou, atingindo o pico máximo após 6 horas da ingestão. E aí, após 8 horas, começa a haver um declínio do nitrato nessa urina e atinge o nível basal após 24 horas da ingestão. E na saliva, né, existem esses 2 estudos que encontraram aproximadamente 50 miligramas por litro a 97 miligramas por litro de nitrato na saliva. E esse nitrato corresponde a 3 vezes mais o valor do plasma, né? E aí esse valor, essa quantidade de nitrato foi colhido em jejum, essa quantidade de saliva, né? Foi colhida então em jejum e sem escovar os dentes. E mesmo pacientes com cialodenose, que é comum em diabético, hipertenso, onde há uma quantidade menor de saliva, a quantidade de nitrato na saliva é semelhante à encontrada em indivíduos saudáveis. Nesse estudo, mostra então que uma refeição rica em nitrato aumentou em 8 vezes o nitrato na saliva, atingindo o pico após 2 horas de ingestão, e esse valor foi mantido até 5 horas da ingestão do nitrato. E a cinética de absorção do nitrato orgânico e nitrato inorgânico é diferente, né? Então, aqui nós estamos tratando de nitrato inorgânico. E também o percentual de aumento do nitrato e o pico após sua ingestão também é diferente entre estudos que tratam de nitrato orgânico e nitrato inorgânico. E o que pode influenciar na produção e na biodisponibilidade do óxido nítrico?
Então, o primeiro componente seria a dieta e o conteúdo de polifenóis e o tempo de consumo também desses polifenóis. A idade e a presença de bactérias comensais. Nós vamos ver cada um deles detalhadamente agora. Com relação à dieta, então, os polifenóis, eles facilitam a conversão do nitrito em óxido nítrico e também produzem a nitração de proteínas e de lipídios que melhoram a ação local do óxido nítrico, além de produzir também outros derivados nitrosos que podem depois liberar óxido nítrico, servindo como uma reserva de óxido nítrico na circulação. É importante observar que o nitrito ele pode produzir nitrosaminas, que são relacionadas ao câncer de intestino, porém isso só ocorre se houver uma fonte rica de aminas, a qual é encontrada em alimentos ricos em proteína, então não é o caso de alimentos de origem vegetal. A idade, né, ela vai fazer com que haja um aumento no estresse oxidativo da célula, juntamente com uma inflamação e o envelhecimento celular. Ocorre uma inter-relação entre esses três fatores, diminuindo a biodisponibilidade do óxido nítrico na célula. Há também uma redução da atividade da enzima óxido nítrico sintase no endotélio por conta desse envelhecimento celular. E aí, nesses casos, o nitrato exógeno representa uma terapêutica importante para os idosos. Com a idade também acontece uma redução da enzima que é expressada pela bactéria dentro da boca. É a bactéria que reduz o nitrato a nitrito. Essa enzima é chamada de nitrato redutase e, de acordo com esse gráfico aqui, observamos uma redução da atividade dessa enzima ao longo dos anos. Ela atinge pico máximo de 31 a 50 anos e a partir de 51 anos ela diminui. E aí, com isso, teríamos uma redução na quantidade de nitrito produzida por essas bactérias. O uso de enxaguantes bucais também está relacionado a uma redução dessas bactérias na boca e aí, consequentemente, redução da formação de nitrito. Agora, uma notícia boa é que um aumento na quantidade ingerida de nitrato pode possibilitar o crescimento dessas bactérias redutoras de nitrato. No exercício físico é também observado a ingestão de nitrato e uma melhora na performance física de indivíduos. Ocorre uma redução na fadiga com melhora do tempo de exaustão, devido a um aumento na distribuição de nutrientes e oxigênio para os músculos, um aumento na excreção de produtos do metabolismo de alta intensidade, em exercícios de alta intensidade, um aumento na perfusão cerebral, melhorando a cognição, que é muito útil em esportes coletivos, em que atletas são obrigados a fazer decisões rápidas, né, durante a competição. E com isso, a redução no consumo de ATP e de oxigênio durante o exercício aeróbico. E o consumo reduzido do ATP reduz a degradação da fosfocreatina, melhorando então a eficiência da contratilidade muscular. Esse estudo é um estudo de revisão, né, onde analisou alguns outros estudos que avaliaram o efeito da performance física após a ingestão de nitrato. E aí a gente observa aqui que em preto os estudos que tiveram efeito, né? E em branco os estudos que não tiveram efeito na performance. A gente pode observar que quando é dividido entre não atletas e atletas, que entre os não atletas há um maior efeito na performance, a ingestão de nitrato, do que em atletas. Bom, esse estudo também observou que a performance foi melhor em exercícios de longa duração e open-ended. Seriam exercícios com uma duração maior que 3 minutos. E open-ended seriam exercícios onde aumenta-se uma velocidade, por exemplo, na esteira, e até a exaustão do indivíduo. Eles também analisaram outros tipos de exercício, mas não tiveram efeito na performance. A questão da ingestão do nitrato não teve efeito na performance. Seria o time trial, onde a distância percorrida é definida e mede-se o tempo que consegue finalizar a prova, e esse graded exercise, que
aumenta-se a carga até a exaustão do indivíduo. E aí, por que a suplementação, né, é menor? O efeito da suplementação é menor em indivíduos já treinados. Esses autores, eles colocam algumas hipóteses, como os atletas já possuem alimentação rica em nitrato, usam outros suplementos que afetam o estresse oxidativo, tem maior atividade da enzima NOS, além disso, os atletas também têm menos fibras do tipo 2, os atletas de endurance, e o nitrato alteraria mais a contratilidade dessas fibras. E aí, com relação à dose ingerida e dose recomendada, né? Primeiro que no Brasil não existem estudos para ver como é que é a dose ingerida do nitrato. A OMS, ela se baseia no efeito ruim do nitrato, que é aquele efeito cancerígeno, para dizer a quantidade que deve ser ingerida, que varia de 0 a 3,7 miligramas por quilo de peso, que equivaleria a 222 a 259 miligramas, considerando um peso de 60 a 70 quilos. Existe um estudo de revisão de 2018, publicado por Babaten e colaboradores, onde observou o consumo de nitrato, né, de 55 outros estudos, só que a maioria deles eram feitos nos Estados Unidos e na Europa, sendo só um realizado no México, 5 na Ásia e 2 no Irã. Aí ele analisou mais de 3 milhões de participantes e observou um consumo de 108 miligramas por dia de nitrato na população saudável e de 110 miligramas por dia em pessoas doentes. E aí, por fim, né, existe esse consenso que foi publicado esse ano, que reuniu 12 especialistas em nitrato de vários países, como Austrália, Suécia, Noruega, Estados Unidos, Itália, Reino Unido. E aí eles chegaram a um consenso a respeito da suplementação de nitrato, algumas recomendações, né? É que o nitrato ele deve ser utilizado em indivíduos que têm uma performance, não são atletas, né? Que seriam indivíduos que têm um nível de atividade física de leve a moderado. Um consumo de nitrato seria de 8 a 16 milimol de nitrato agudo ou de 4 a 16 milimol por dia de nitrato crônico, né, se o consumo for crônico. E aí, isso, considerando que 1 milimol de nitrato tem 62 miligramas de nitrato, equivaleria a dizer que a ingestão aguda é de 496 a 992 miligramas de nitrato. A ingestão crônica seria de 248 a 292 miligramas de nitrato. E considerando 100 gramas de vegetais ricos em nitrato, como por exemplo rúcula, alface, repolho, o repolho chinês, o rabanete, a beterraba e o agrião, considerando que 100 gramas desses vegetais têm 270 miligramas de nitrato, é equivalente dizer que a ingestão aguda equivaleria a 200 gramas a 700 gramas desses vegetais por dia e a crônica seria de 100 a 700 gramas desses vegetais por dia. Esse consenso também coloca que a ingestão de nitrato ela deve ocorrer de 2 a 4 horas antes da ingestão do exercício para aumentar, para ter esse efeito ergogênico, né, do exercício. É recomendado ingerir essas fontes de nitrato em alimentos de origem vegetal, em vegetais e sucos. O consumo agudo deve ser limitado a 16 milimol por dia, ou seja, a 992 miligramas de nitrato por dia. E o consumo de nitrato ele não deve conferir uma desvantagem, né, ao participante de uma competição, né? Então é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção.